Cansar-se é uma posição biológica situada, além do nível normal humano, num nível mais elevado, em que o ideal seja realizado e atuante, não só como teoria e hipocrisia. Definir-se-á, finalmente, na escala biológica, um lugar em que o evoluído se encontre no ambiente que seja adequado ao seu tipo feito de inteligência e de bondade e não de força e agressividade, reconhecendo-se-lhe o direito à vida. Resumamos e apliquemos estes conceitos ao momento histórico atual. Há na Terra três modos de viver, usando três métodos. Primeiro, o da força, que consiste na opressão do fraco. Segundo, o da astúcia, apoiado na inocência do ignorante. Terceiro, o da sinceridade e clareza, dirigido à compreensão recíproca com o fim de colaborar. Estes três métodos são distribuídos em três degraus sucessivos ao longo da escala da evolução. O primeiro é o mais antigo, hoje superado e condenado. O segundo é de uso mais recente e ainda em vigor. O terceiro é um método mais inteligente, que se expandirá no futuro. Hoje vivemos uma fase de transição, que vai do segundo ao terceiro método. É natural que, no passado, quando a vida se encontrava diante de um fraco ou ignorante, pela lei do mínimo esforço e maior rendimento, permitisse que quem tivesse capacidade de consegui-lo, dela se valesse. Embora muitos pensem dessa forma, o método é injusto, segundo a atual e mais amadurecida moral dos países civilizados, ao passo que poderia parecer justo no passado menos evoluído. Outrora não existiam problemas de justiça com deveres e direitos, mas só duas posições, a do vencedor, o forte que comandava, e a do vencido, o fraco que obedecia. A primeira coisa que fazia aquele que detinha o poder, para assegurar-lhe a continuação e consolidá-lo, exercia em nome da justiça divina, afirmando a sua legitimidade, que se defendia à força, com as armas da sugestão e do domínio psicológico. Pregavam-se como virtudes o respeito e a obediência, investindo o poder de um caráter sagrado, coadjuvados pela autoridade religiosa, aliada ao trabalho de manter subjugados os povos. É natural que, em tal fase evolutiva ainda feroz, a mais forte preocupação de quem detinha o poder fosse conservá-lo, defendendo a própria posição. Do outro lado, o pobre não vencedor era induzido a permanecer sujeito, não só a um tal tipo de educação, que lhe era imposto, mas também uma natural ideia de superioridade do mais forte. Tal tipo, que para Nietzsche representava o modelo do super-homem, estava, porém, naquele baixo nível de evolução em que a humanidade se encontrava no passado, pelo uso das velhas leis biológicas, baseadas na força, na superioridade, no maior valor, valendo-se, naquele plano, das mesmas razões pelas quais o leão é o rei da floresta, e merece respeito. Essa superioridade não era, pois, só inculcada por sugestão, mas sentida realmente pelos fracos. Hoje, em outra fase da evolução, tudo isso não é mais considerado justo, como no passado. É natural que a moral dependa das diversas condições de vida. No passado se tinha um outro conceito de justiça, porque era medida em função de outros pontos de referência. Não há dúvida de que, se o mais forte não representava um maior valor espiritual, constituía, no entanto, um maior valor biológico. É por isso que o pobre se inclina diante do rico, ainda que com ódio e inveja, mas também com admiração e avidez em imitá-lo, ansioso de aprender os métodos de vitória. Para a vida isso é sadio, porque funciona com evolução, embora em nível baixo. O pobre sabia que era um fraco, que valia pouco. Sabia que a sugestão era justa, e que ele devia aceitá-la por culpa própria. Era a sua fraqueza, que ele não sabia superar, que o impedia de ter direitos. De fato, ele se deu conta de tê-los só agora quando está mais evoluído e já conquistou a força para fazê-los valer, sem a qual é inútil ter direitos, embora justos.
Antes não lhe restava senão a virtude da obediência e resignação e, consolo do vencido na terra, a esperança de recompensa com uma vida melhor nos céus. É óbvio que, naquelas condições de vida miserável, era impraticável ao pobre o exercício da bondade. Pode-se pensar nos outros somente quando não se falta o indispensável para si mesmo. Para poder ampliar-se, é preciso que não falte o necessário. Para poder dar, é preciso primeiro possuir. Para sermos generosos, precisamos ser fortes. Para poder beneficiar, é preciso sermos ricos. É preciso não sermos mais inocentes para podermos nos permitir o luxo de sermos bons sem cair em todas as armadilhas da vida. Os deveres dizem respeito àqueles que os podem cumprir. Porém, isto não significa que hoje o pobre esteja passando para outra margem. Ele tem de assumir suas responsabilidades. As previdências sociais dão uma nova orientação de tipo coletivo. As classes e os povos, outrora em estado de sujeição, estão se organizando, vão conquistando forças e se fazem valer. É suficiente este fato que nada tem de teológico, filosófico ou moral, para chegar-se a um novo conceito de justiça, antes impraticável. Hoje podemos constatar como fortalecer-se com base no direito que realmente se tem, fazendo surgi-lo, quando era apenas teórico e não funcionava na prática. Entretanto, um fato nada espiritual, mas concreto, como a aquisição da força, pôde transformar a velha moral numa outra tão diversa. A atual transformação nos fez ver como a vida tinha suas razões, quando, no passado, deixava que aquelas injustiças fossem cometidas, porque isso ocorria somente até o momento em que o fraco, sofrendo, aprendia a tornar-se forte, e o ignorante, a tornar-se mais inteligente, isto é, até o momento em que a vítima lixage de si mesma o defeito que a tornava vulnerável. Assim a vida atingia a justiça percorrendo uma longa estrada, mas a única possível, permitida pelas condições de então. Na verdade, para livrar-se dos próprios sofrimentos, a vida obrigava os mais atrasados a fazer o esforço de evoluir, superando suas inferioridades na luta pela seleção do melhor, sendo justa a sua ocorrência. Depois, nas revoluções, as vítimas se revoltassem contra os opressores, fazendo com que estes pagassem as próprias culpas, o que é também um ato de justiça. Vê-se como tudo é lógico e tem suas razões. Cada um paga pelos seus defeitos, o fraco ou o ignorante, pela sua fraqueza ou ignorância, o forte ou astuto, pelo abuso da sua vitória, e todos, indistintamente, cursando a mesma escola, alternativamente, são obrigados a evoluir como quer a lei. Assim, cada um sofre um período, enquanto o outro goza, e goza um período enquanto o outro sofre. Na escola da lei há lugar para todos. Esta era a única forma de justiça que se podia praticar num regime de inimizade, onde a justiça não pode ser obtida sob a forma pacífica de concordata entre companheiros, mas somente através do equilíbrio entre rivais em luta. Por mais que se busque escondê-la sob belas teorias, esta é a realidade da vida. Vejamo-lo no outro caso, também de justiça, mas no outro sentido. Hoje nasceu um fato novo na história, isto é, um estilo de generosidade, pelo qual as classes ricas se ocupam das pobres, os povos de alto nível econômico, daqueles subdesenvolvidos. As raízes de tudo isso se encontram no outro fato também novo. É que o comunismo organizou os pobres e estes se tornaram uma força e então tornando-se fortes, têm direitos que antes não tinham e que agora têm pelo fato de que hoje sabem fazê-los valer. Um direito não alimentado de força que lhe impõe o reconhecimento, na prática não é direito, é só um piedoso desejo, cuja satisfação depende do capricho do patrão. Hoje já se pode falar tanto de justiça social, porque existem os que estão prontos a exigir seu reconhecimento, enquanto antes ninguém se ocupava disso. Somente agora os pobres tornaram uma ameaça, e então,
nas classes e nos povos abastados, nasceu o amor pelos deserdados, se ressuscitou o Evangelho. E no entanto há séculos já se falava desses deveres para todos os cristãos, mas que só excepcionalmente os praticavam. Entretanto, como se podia pretender o contrário, se a parte oposta não sabia impor-se, fazendo reconhecer os próprios direitos? Hoje o grande amor pelo pobre se tornou moda, é usado como bandeira, como se o pobre tivesse surgido só agora, como se não tivesse existido antes e não tivesse sofrido. O mundo se deu conta de sua existência somente hoje, depois que o pobre constitui um perigo, sem o que ninguém o veria. Até ontem seus direitos não existiam, seu problema não tinha importância. Se hoje existe é porque se tornou o problema do rico, isto é, da sua segurança e da sua paz. Foi daí que surgiu esse novo amor, não por questão de bondade, mas de luta. Ora, para que acobertar-se com mantos de idealismo, se essa é a realidade da vida e em tais disfarces ninguém crê? Por que insistir no velho método da astúcia, enquanto o mundo quer passar, não porque esteja melhor, mas porque está mais inteligente, ao método da sinceridade e clareza? A ingenuidade está em crer que os velhos sistemas possam ainda valer num mundo que se renova profundamente. Está em crer que um determinado tipo de trajetória, constituído por um modo de pensar e de viver, se possa rapidamente corrigir só com a tomada de consciência de tudo isso. A quem conheceu a técnica desses fenômenos, explicada neste volume, poderá vir à mente esta pergunta: não será muito tarde para que uma trajetória, percorrida por tanto tempo no passado e fixada como forma mental e costume social, possa ser corrigida com tais paliativos? Não estará implícito nos equilíbrios da lei, sendo portanto fatal, que não se poderá chegar àquela correção, senão depois de ter sofrido o choque com aquela lei e todas as suas consequências. Num regime de luta, pode surgir a dúvida de que no passado tenha sido exaltada a virtude da inocência, porque essa significava a ignorância, que permite melhor dominar, ao passo que a vida quer e premia a virtude do conhecimento, necessária para vencer a luta sem cair na armadilha da astúcia humana. Com a queda, perdeu-se aquele conhecimento que vai sendo trabalhosamente reencontrado através da experimentação, e nessa conquista consiste a solução. Vimos como se procede à correção do erro devido à ignorância. Por isso a vida é um contínuo experimentar, justamente porque o seu fim é a reconquista do conhecimento. Assim se explica o instinto humano de aventurar-se em toda a sorte de experiências. Muda então o tradicional conceito de evoluído. Ele não é um santo, um anjo, ingênuo e inexperiente, mas um ser que provou e conhece a vida, mesmo nos seus planos mais baixos, de que, porém, fez o esforço de emergir. A superioridade deve ter consciência também do seu oposto, pois deve ser o fruto de um conhecimento adquirido pela experiência indivíduo. Assim o santo deve conhecer todas as insídias do diabo, porque, se for ingênuo, será vencido por ele. Trata-se uma guerra e o santo deve ser o mais forte e o mais preparado. O evoluído deve conhecer as consequências do erro por tê-lo cometido, se não quiser recair nele. Deve ter se livrado, com seu esforço, da grande punição que o ser infligiu a si mesmo com a queda do as, isto é, no estado de ignorância da realidade expressa pela lei. O involuído vive em posição invertida, isto é, no engano, na ilusão que foi chamada a grande Maia. Ele é cego, mas crê que vê, e assim se engana e paga. Enquanto não houver corrigido a sua posição de as, não terá paz. Deus entende o pensamento de Satanás, mas Satanás não entende o pensamento de Deus. A evolução consiste na reabsorção do erro pela dor, do pecado pela penitência, da ignorância pela experiência, do negativo pelo positivo. A evolução é o trabalho de correção, na direção do S, isto é, Deus, da trajetória da vida invertida em direção ao as.
Isso só se obtém com uma série de tantos lançamentos de trajetórias menores quantas são as vidas, as experiências de superação e as lições a aprender. As condições são desvantajosas porque o lançamento se faz na posição de as, isto é, emburcado para o negativo. Pelo fato de os impulsos serem errados, há a necessária de corrigi-los um a um. Mas vejamos agora o que está sucedendo hoje, que se está realizando a passagem do segundo ao terceiro momento, isto é, do método da astúcia e do engano para aquele da sinceridade e compreensão. Vivemos numa fase de destruição dos valores do passado. Com ela não se entra mais em discussão. Quer-se apenas retirá-lo do mundo para recomeçar de zero. O castelo das velhas construções não comanda mais a crítica. Há porém o fato de que, no transformismo universal, nada pode deter definitivamente. No conflito entre as gerações, as novas, terminada a destruição, cabe-lhes a tarefa de recomeçar a reconstruir, porque não se vive no vazio e ninguém pode parar a vida. Que saberão fazer os inovadores de hoje quando, superada a fase negativa da destruição, tiverem que entrar na subsequente e positiva fase de reconstrução? Não há dúvida de que estamos em estado de revolução. A história nos habituou com a ideia de revoluções à base de catástrofes. Esta, porém, parece uma revolução mais evoluída, que se processa diferentemente. Nem por isso se pode dizer que não seja revolução, porque o é, de uma forma mais profunda que as outras. Hoje se depõe reis e chefes que o eram, outrora, pela graça de Deus e vontade da nação, mandando-os retirar-se sem matá-los, coisa antes inconcebível. Esta forma de revolução mais civilizada parece-nos mais sadia, construtiva na ordem, e não o habitual desabafo de vinganças e de agressividade por parte dos oprimidos. Trata-se de uma revolução que aceita a destruição como um mal necessário para limpar o terreno, cuja finalidade não é negativa, mas antes positiva, porque se trata de construir num plano mais alto, de acordo com a lei da evolução. Essa forma que em nosso ocidente civilizado e pacífica nada retira a profundidade do fenômeno, que poderíamos chamar biológico, porque é transpassado de fase evolutiva, tocando, portanto, os pontos vitais da humanidade, dirigindo-a no sentido de um mais avançado tipo de civilização. Não estamos tratando da habitual revolução de classe, o assalto dos famintos contra os abastados. É um processo que procura desenvolver a inteligência até que se compreenda que peso representa para todos tal método de vida. É, pois, uma revolução de libertação da segunda fase, liberação das falsidades, que enchem a vida de alçapões. É uma guerra contra a moral de hipocrisia, produto do passado em todos os campos, que se transformou em sistema de vida, de que tanto se aproveitou quem a usou e que tanto pesou sobre quem a sofreu. Um hábil homem de negócios dizia filho para educá-lo: conviva sempre com as pessoas honestas, são as mais fáceis de serem enganadas. Eis o que se lucrava com a honestidade. O problema agora é reconstruir. Jamais teve tanto vigor o revisionismo como neste nosso tempo de ideologias. Os jovens precisam de quem, especializados em tais trabalhos, tenha preparado e possa apresentar um plano já completo. Tem necessidade de encontrar uma filosofia já feita, positiva, com que se orientar e dirigir a ação. A hora atual não é mais de elucubrações, mas de realizações. Vivemos num momento maravilhoso da história humana, que é o de aceleração evolutiva, isto é, de um transformismo mais rápido em sentido ascensional da vida, para formas mais evoluídas. Agora sabemos que determinados conceitos novos não nascem por acaso em algumas consciências isoladas, mas que representam o reclamo das exigências do momento evolutivo, que se polariza sobre aquelas consciências porque satisfazem uma necessidade vital, encontrando, no inconsciente coletivo, o terreno adequado para vingar e frutificar. Eis que, entre tantas, nossa obra, da qual este volume faz parte,
poderia ser utilizada para esse fim. O momento é adequado. A oferta é desinteressada, e já foi feita em 1966, oficialmente, até na Câmara dos Deputados, em Brasília, ao Brasil e os povos da América Latina. Esta obra não nasceu hoje. Ela está completando agora, depois de 40 anos de trabalho, tem suas raízes no passado e se projeta no futuro, do qual representa uma antecipação. Pode assim funcionar como ponte entre a segunda e a terceira fase do transformismo evolutivo. Ele não destrói, como hoje se desejaria. Ao contrário, salva e utiliza do passado tudo que é bom e que não é novo, mas alija tudo o que é mal, enquanto se amplia para a frente, com conceitos novos, lucidez, sinceridade, como exigem os tempos atuais. Trata-se de conceitos revolucionários, enquadrados na ordem da lei de Deus, exposta e com lógica e demonstrada a razão através de provas. A fim de que uma coisa se desenvolva, não basta que seja boa e bela. É necessária que seja também útil, satisfaça uma necessidade do consumidor, que só então aceita. Tal obra é um plano de trabalho para os reconstrutores. Ela é publicada em livros que são de domínio público. As novas gerações aí encontram, com o estilo de franqueza que desejam, a solução racional dos fundamentais problemas do conhecimento. Trata-se de conceitos sadios e dinâmicos, de uma ideia que não se impõe, mas se oferece pelas vias da convicção sem agredir ninguém, uma ideia jamais negativa e exclusivamente reconstrutora, deixando a outros a parte destrutiva. Trata-se de conceitos que induzem os seguidores do velho estilo a um exame de consciência, e os jovens seguidores do novo estilo a uma conquista de consciência. Os primeiros, para que mudem o sistema diretivo, os outros, a fim de que assuma a responsabilidade de posições que querem conquistar. O mundo está farto de enganos, exploração e injustiças, de pessoas que se tornam pesadas à coletividade porque dela tomam mais do que dão, e assim a danificam, porque ainda não compreenderam quanto infortúnio causam a todos, e não somente a elas próprias. Por serem desonestas e injustas em qualquer campo, provocam as que são honestas e justas. Trata-se de verdades positivas, separadas, calculadas nos efeitos, racionalmente controladas e suscetíveis de experimentação, verdadeiras tanto no Oriente como no Ocidente, sob qualquer religião ou ideologia, porque estão escritas nas leis da vida e, como tais, por toda a parte as vemos funcionar. Os mais evoluídos já começam a compreender que o sistema intimidatório não resolve, e a violência provoca outro dano. Hoje se pode demonstrar a quem sabe compreender quanto aflição deve suportar pelo mal feito o mesmo indivíduo que o faz. Pode-se demonstrar que o dano recai principalmente sobre ele, que a mentira engana quem a pratica e isso automaticamente, por um jogo de forças que não se podem deter e das quais não se pode fugir. Entende-se, pois, que é estúpido aquele que pensa vencer com tais meios, porque em lugar de ganhar, como crê, perde e paga. O novo mundo a construir deve ser, antes de tudo, sádio. Isto é o que a vida quer. Se deseja a tão cobiçada justiça, para poder usá-la como um legítimo direito, é preciso antes praticá-la como legítimo dever. Só assim pode cessar o estado de luta que atormenta tantos. Trata-se de uma renovação de base. O problema da injustiça tem solução, mas a humanidade está ligada aos antigos hábitos. Terão as novas gerações a força de arrastá-la até outra margem. Conseguirá o homem compreender a estupidez de querer sofrer inexoravelmente, fazendo da terra um inferno de condenados, atormentando-se reciprocamente, enquanto tudo isso poderia ser evitado e estarem todos melhor, se fossem menos maus? Trata-se de passar da era do patrão-servo, em que se usavam os primeiros dois métodos, força ou astúcia, que se escudavam na injustiça, à era de direitos e deveres, em que se usa o terceiro método, o da sinceridade e honestidade, que se alicerça na justiça.
O momento é grave e comprometedor. Trata-se de mudança de fase evolutiva, do salto de um nível biológico a outro mais alto. Quem está habituado aos velhos sistemas resiste. Mas se as novas gerações souberem ser fortes, inteligentes e honestas, haverão de consegui-lo e então poderão dizer que fundaram uma nova civilização. 9. A resistência à lei e suas consequências. O maior problema de nossa vida consiste nas relações que cada um estabelece com a lei, porque é dos recíprocos contatos e choques que se seguem, que depende o próprio destino. Continuemos, pois, a aperfeiçoar as observações deste fenômeno, embora sobre outros aspectos. Comecemos por orientar nosso pensamento para uma diferente posição, em relação ao esquema geral que rege o funcionamento da nosso universo. O seu centro dinâmico e conceitual é Deus. Inesgotável fonte de poder e de sabedoria, irradia-se continuamente mantendo em vida tudo o que existe, como resultado dessa permanente irradiação divina. Ele é o princípio e a primeira fonte da vida. Reciprocamente tudo gravita na direção de Deus, que se constitui não somente em centro irradiador, mas também em centro de atração universal, para o qual tende tudo o que existe. O ser, com seu impulso de rebelião, procurou separar-se e afastar-se deste centro que é o S, construindo seu anticentro no As. Mas, assim fazendo, se isolou da fonte de sua vida e, se não quiser morrer, deve voltar a ela. Eis então que o caminho de afastamento ou involução teve de inverter-se, corrigindo-se no caminho de reaproximação ou evolução que, por parte do espírito obscurecido, representa um processo de reabertura ao conhecimento perdido. No conflito entre a vontade anti-Deus do ser rebelde e a vontade de Deus, o impulso da segunda, sendo inesgotável, porque é infinita, não podia deixar de vencer o impulso da primeira vontade, naturalmente fechada no limite. Superado assim o impulso rebelde, predomina a atração para Deus, que é aquela que, não obstante todas as resistências do As, dirige o nosso universo. O grande fenômeno da evolução é devido a essa atração. Exemplifiquemos. As águas que descem dos montes vão todas para o mar, que as espera para recolhê-las no seu seio. Mas não encontram um caminho traçado que as guie, e, no entanto, movem-se todas na mesma direção do íntimo impulso de atração. Encontrarão dificuldades, mas resolvê-las-ão. Avançarão por tentativas, explorando o desconhecido caminho a percorrer, mas sempre orientados pela certeza absoluta da presença, da meta para a qual as leva essa atração. Eis o que significa gravitar para Deus e porque, à semelhança dos rios que vão para o mar, aquela meta final, pelo caminho da evolução, deve ser atingida, apesar do estado de ignorância do ser, das trevas em que vive, da incerteza das suas tentativas e dos obstáculos que procuram detê-lo. Agora, depois de percorrido o caminho do S até o As, se percorre o oposto, do As ao S. A evolução é uma força viva em movimento, porque é animada pela vontade de Deus, que exige o retorno a Ele. Mas do lado oposto, fica a vontade do ser não ainda redimido por sua evolução, e que resiste em posição anti-lei, impulsionado por resíduos daquele primeiro impulso de revolta a continuar a por-se contra a corrente de atração que tende a levá-lo de volta a Deus. Pretendemos, neste capítulo, estudar o fenômeno dessa resistência, a sua técnica e consequências, observando como se comporta o ser de tipo anti-lei e o que ocorre quando se verifica o choque com ela. É lógico que possa acontecer tal fenômeno de resistência à atração do S, porque a revolta e a queda foram devidas a um impulso oposto, ainda não totalmente extinto nos níveis mais baixos. Assim, a evolução não é pacífica, mas se desenvolve numa luta entre dois contrários, S e As, isto é, entre o impulso unificador do primeiro e o impulso separatista do segundo. É assim que quanto mais evoluído é o indivíduo, isto é, próximo das de que deriva,
mas ele procurará opor-se à corrente do endireitamento evolutivo, fazendo prevalecer o seu instinto de inversão. Com a sua vontade rebelde, ele se porá em posição anti-lei, para deter-lhe o funcionamento, buscando com as próprias forças construir um dique que detenha essa corrente. Isso se verifica sobretudo na primeira das 3 fases do ciclo da redenção, a do erro com o lançamento da trajetória errada. Observamos o que acontece. Os 2 impulsos, um de natureza positiva, o da lei, e outro de natureza negativa, o do indivíduo, agora em posições opostas, estão frente a frente. É lógico que isso não acontece no caso em que se siga a corrente da lei por natureza, de poder ilimitado, portanto, inesgotavelmente rico de reservas. Este é o impulso do S, tão superior ao do As, até no fato de que permaneceu vivo e atuante no íntimo deste, para dirigi-lo em direção à salvação e curá-lo por meio da evolução. O outro impulso, o anti-lei, não é bem direcionado porque nada tem de positivo e afirmativo, mas ao contrário, é um impulso invertido, porque traz a negatividade da posição de rebelião e resistência. Enfim, não é produto de um sistema orgânico de forças, mas de elementos individuais ou de seus agrupamentos. Seu poder é, pois, limitado, sujeito a exaurir-se. A resistência que o indivíduo opõe não pode ultrapassar um determinado limite. Suas reservas não são infinitas. Chega o momento do cansaço e da rendição. O que acontece então? O indivíduo que trabalha em sentido anti-lei procura fortalecer a sua resistência contra a corrente da lei. Constrói um dique que se manterá em pé enquanto puder, porque está do lado oposto. Mas a corrente não se detém e a água continua a forçar o dique, que gostaria de deter-lhe o curso. Mas o nível da água cresce e aumenta cada vez mais a pressão. Por mais alto e forte que seja o dique, cada vez mais se aproxima o momento da catástrofe, com a vitória da corrente, afundando e destruindo o dique. Então, o impulso da lei, isto é, o das forças do bem, vence finalmente o impulso da anti-lei, isto é, o das forças do mal. O dique se rompe. Este é constituído pelo feixe de forças que formam a personalidade do indivíduo, situado contra a lei. O romper-se significa que naquele momento ele recebe os efeitos do choque contra a lei, quer dizer, a reação dela. Significa também que aquela personalidade se precipita, porque a corrente da lei arrasta a sua inútil resistência. As pedras que formavam o dique são as forças que constituíam a personalidade do indivíduo rebelde. Elas não flutuam e não são levadas pela corrente, salvando-se portanto. Ao contrário, acontece quando, pelo seu peso, mergulham na lei e são arrastadas pela sua corrente, atritando-se a cada momento contra aquele fundo pedregoso. Nisto consiste a reação da lei, que não se detém com a queda do dique, mas prossegue com a sua função de forma educadora. As pedras continuam a rolar no fundo e assim as suas angulosidades se suavizam. Elas se arredondam e podem avançar um pouco melhor obedecendo à corrente, embora penosamente nas trevas e com grandes bacas. Esta é a hora da dor da expiação, da lição salutar. Com esse método mesmos os cegos veem e os surdos ouvem. Este é um método de avanço penoso e forçoso, ao passo que o mesmo caminho poderia ser feito muito mais suavemente, flutuando na superfície da corrente. O processo da redenção se realiza quando buscamos seguir espontaneamente a corrente, em vez de procurar resistir-lhe na pretensão de detê-la. Para aprender isso, para quem não conhece a estrutura do fenômeno e não tem a intenção de seguir-lhe o desenvolvimento, é necessário construir diques, vê-los partirem-se e depois ir para o fundo, sofrendo as consequências desejadas. Assim, a força de construir diques e vê-los cair, se aprende que aquele sistema é contraproducente, e deve-se abandoná-lo porque é anti-lei, para seguir o oposto que, na condição de lei, é muito mais vantajoso. Feita essa opção, a própria lei funciona como ajuda,
só podendo auxiliar a quem segue a sua vontade salvadora, já que é sua natureza jamais impor-se à força contra o ser rebelde. Então Deus vem ao nosso encontro para levar-nos em direção ao S. A sabedoria do mundo consiste em construir dicas com esses resultados. Este é o método dos astutos que sabem viver. O seu exagerado senso de egocentrismo os faz crer que podem fazer a lei, enquanto estão na verdade fechados num sistema de normas que custa caro violar. Ocorre de fato que, com tal forma mental, quanto mais cremos ganhar indo contra a lei, tanto mais nos destruímos sobrecarregando-nos de dores. Não se trata de uma abstração da realidade daquilo que vemos acontecer no mundo a cada dia. Eis qual é a estrutura do mecanismo da reação da lei da compreensão de tais fenômenos. É evidente que nasce uma nova moral, armada de sanções automáticas a que ninguém pode fugir, tenha fé que tiver, e sobre o qual nenhuma autoridade humana tem poder. Uma moral convincente, porque irredutível a um cálculo de forças. Moral alicerçada na autoridade cujos princípios todos compreendem e sobre os quais se baseia a vida. Assim, o mundo é dividido em duas partes. De um lado, os espertos, fabricantes de diques, mas abandonados pela lei e defendidos apenas por suas próprias forças, e do outro, os honestos, que agem de acordo com a lei, desprezados como tolos, mas defendidos por ela. Os primeiros se esforçam em construir diques gigantescos, cuja queda é, porém, desastrosa. Se fizermos o cálculo utilitário do rendimento do próprio trabalho, vemos que o tipo anti-lei se cansa muito mais, para obter depois péssimos resultados. Entretanto, quem segue a corrente da lei nada perde do fruto dos próprios esforços. Cada braçada que lhe dá, nadando a favor da corrente, leva-o adiante no caminho da evolução, atraindo e multiplicando a seu favor tudo o que é positivo, alijando progressivamente tudo que é negativo e lhe causaria prejuízo. Ele obtém, pois, do seu trabalho o rendimento máximo, enquanto o contrário ocorre para quem nada contra a corrente. Aquele que pretende inverter a lei, é antes por ela invertido. O mecanismo do fenômeno processa-se de tal forma que a tentativa de inverter redunda na inversão de quem tenta fazê-lo, obrigando-se o indivíduo a restituir a lei na mesma proporção em que tentou lesá-la. É assim que quem faz o mal falha sobretudo a si mesmo, ainda que creia tê-lo feito aos outros. Quem assim procede está demonstrando o próprio egoísmo, e jamais a sua inteligência. Tudo que é negativo é perseguido pela vida, com o objetivo de eliminá-lo, e esta perseguição só terminará quando o objetivo for alcançado. Trata-se de princípios biológicos, que fazem parte das leis da vida e que estão sempre ativos em nosso mundo. Quem opõe um dique à corrente da lei, opõe-no à corrente da vida, que ninguém pode deter. Os diques são construídos por nós, com nossos pensamentos e obras. Estas não são feitas com pedras, mas com as forças que lançamos. Cada impulso nosso coloca em seu lugar uma pedra, lança uma força que, somando-se às outras, constrói aquela resistência que representamos com a imagem de um dique. Tanto a construção, como a queda e o choque contra a corrente, são fenômenos de caráter dinâmico e espiritual. Concebendo-os como forças, pode-se calcular o seu valor, os seus impulsos, movimentos, trajetórias, direção, potencial, tipo de estrutura, etc. Todos esses fenômenos nos poderão transmitir a verdade, se submetidos a controle experimental. O mundo nada sabe do funcionamento de tais fenômenos, no entanto os vive, cometendo contínuos erros, que depois deve pagar com contínuas dores. Por isso insistimos neste argumento, a fim de que, ao menos, alguém isolado que nos leia se salve por sua conta. De Deus, fonte infinita de forças benéficas, flui continuamente, uma corrente positiva vital que sustém tudo o que existe. O fluir dessa corrente é disciplinado por uma lei própria, que é necessário respeitar caso deseje que o fenômeno se verifique. Ora,
O rebelde construtor de diques, opondo-se com a sua negatividade, para-se fluir no seu campo de forças, de modo que, numa atmosfera de ilimitada abundância, ele se encontra na mais esquálida miséria. Ele não percebe que eleva o dique contra as forças que alimentam a sua própria vida. Deus não se nega, ele continua sua irradiação. Mas nada pode chegar quando se impede a corrente de entrar, fechando-lhe as portas. Abra-se, no entanto, aquele que vive segundo a lei, e então é alimentado. Fecha-as quem vive contra a lei, e então não passa mais nada e morre de fome. Pobre de quem interpõe um diafragma de negativismo ao fluir da positividade do S. Se quem pratica o mal soubesse o que vem depois, quando se trata de pagar, ele ficaria aterrorizado. Mas isso só compreende quem pagou e, pois, sabe o que significa pagar. Tais afirmações parecem ser desmentidas pelo fato de que vemos desonestos sem escrúpulos gozar impunemente do fruto de suas proezas. É preciso, porém, também reconhecer que essa sua posição não é estável, porque se mantém apenas enquanto duram as reservas de força que possui o indivíduo anti-lei, o qual não recebe abastecimento e, pois, está como um abandonado no deserto. O jogo tem duração limitada. O que nos parece impunidade nada mais é que a momentânea riqueza do jogador que termina por perder tudo, pois se vê continuamente assediado pela lei, que exige justiça, e, consequentemente, a prestação de contas e o pagamento. Trata-se de um equilíbrio instável em virtude de ser injusto e a lei o fará desabar, porque quer a posição estável, alicerçada na justiça. Se a posição do indivíduo não é mantida por tais íntimos equilíbrios, o esforço humano a sustentará por um período, mas, ao longo do tempo, o seu vício de origem arroa e ela terminará esfacelando-se. É preciso compreender que nossa culpabilidade anti-lei é um diafragma que nos separa das origens de tudo o que é benéfico. É assim que os auxílios chegam à zona onde não somos culpados e nada acontece naquelas onde a culpa e a rebeldia nos deixam abandonados ao nosso livre-arbítrio de revolta. Eis porque a razão o nosso mundo está em poder da feroz lei animal da luta pela vida. Esta significa, cada um por si, sozinho contra todos, sem defesa além das próprias forças, e salve-se quem puder. É um regime de inferno, baseado na força, no engano, na injustiça, que só um estado de revolta anti-lei pode ter criado. Porque não se pode admitir que obra tão terrível possa ter saído das mãos de Deus. O nosso mundo representa, de fato, a reviravolta da positividade do S. O pagamento se faz de acordo com a justiça. Em cada uma das zonas das forças e qualidades constitutivas de nossa personalidade, uma balança estabelece até que ponto a privação deve funcionar como compensação e pagamento do respectivo abuso com que infringimos a lei. É assim que o destino nunca atinge globalmente, mas apenas em dados pontos, poupando-nos, favorecendo-nos e até mesmo ajudar-nos em outros. E a natureza das forças com que somos construídos que atrai aquelas que nos devem depois punir ou premiar segundo a justiça. Assim, em cada ponto recebemos segundo o mérito. Estes conceitos nos fazem compreender como funciona a divina providência. Esta, pelo fluir das irradiações de Deus, está sempre aberta e em ação. Mas ela só pode chegar até nós quando encontrar livre o caminho. O segredo, pois, para sermos ajudados por tal providência é o de encontrar-nos ajustados com a lei. Para o rebelde anti-lei, não há ajuda. Este poderá invocá-la, terá a ilusão de poder aproveitá-la, mas se não tiver agido segundo a lei, não receberá auxílio, permanecendo abandonado às próprias forças, que terminadas as ilusões chegará ao fim. Se, ao contrário, ele tiver agido segundo a lei, esta o ajudará abundantemente. O rebelde, ao contrário, põe-se fora de sua ordem e fica excluído do seu organismo de energias positivas. Ele forma, no próprio campo de forças das zonas da negatividade,
vazios antivitais que atraem forças maléficas da mesma natureza para enchê-los. Este procedimento é automático, independe da vontade e do conhecimento do indivíduo, e verifica-se todas as vezes que o livre fluir da corrente da lei seja impedido por forças negativas lançadas pelo indivíduo, que resistem ao benéfico fluir. A simples conclusão é que, quando somos justos, Deus nos ajuda e, para sermos ajudados, é preciso tê-lo merecido. Colocada essa premissa e encontrando-se o indivíduo nas condições ideais da justiça, o resto é fatal e automático. O universo foi construído por Deus, com perfeição feita de forças benéficas. Mas é a criatura rebelde que vira de cabeça para baixo em seu prejuízo e impede a sua chegada. É ela que, pondo-se contra a lei, se põe contra a vida. O universo está cheio de Deus. É a nossa própria loucura que nos impede de gozar de seus benefícios. 10. O problema do karma e a justiça de Deus. Da doutrina da reencarnação já nos ocupamos no livro Problemas Atuais. Restringir-nos-emos a vê-lo aqui apenas sob alguns aspectos. A seu favor há o fato de que nela creu uma boa parte da humanidade, e que tal teoria permite enquadrar e resolver muitos problemas sobre os significados e finalidades da vida, de outra forma insolúveis. Muitos temem que tudo isso não seja compatível com a ortodoxia cristã. Cristo não negou tal doutrina, tratou-a como coisa óbvia, sobre a qual não era necessário insistir. A Igreja primitiva aceitou-a até o Concílio de Constantinopla, em 553 d.C. repeliu-a depois por 3 votos contra 2. Orígenes, Santo Agostinho, S. Francisco de Assis aceitaram. Para citar apenas alguns outros, sabemos que nela creram Pitágoras, Platão, Sêneca, Cícero, Goethe, Schopenhauer etc. O consenso de tais mentes não pode deixar de constituir um testemunho de verdade para tal doutrina. Nós aceitamos plenamente, porque é a única que pode justificar, pelos argumentos da lógica, a justiça e a bondade de Deus, justificação que, de outro modo, não se conseguiria encontrar na sua criação tão cheia de males e de dores. Considerando-se o princípio evolucionista de retorno de tudo a Deus, a reencarnação se torna um fato indispensável, a fim de que essa subida se possa realizar. O próprio cristianismo é todo baseado nessa ascensão do espírito, e não se compreende como se possa realizá-la sem um longo tirocínio, que permita repelir e, desse modo, corrigir as experiências enganosas, fazendo das vidas repetidas uma escada de degraus sucessivos. É incompreensível que somente com o rápido exame de uma única vida possa ser inapelavelmente, definitivamente julgado um ser que nasceu ignorante e inocente. Não se compreende por que as mãos perfeitas de Deus originem o nascimento de seres tão imperfeitos. Mas então por que o cristianismo repeliu essa doutrina? A maioria que a refutou não foi muito forte, apenas 3 contra 2. A provável razão foi que muitas verdades não podem ser ditas e isso por motivos práticos. Somente excluindo a reencarnação, a Igreja poderá deter nas próprias mãos o monopólio absoluto e definitivo da outra vida, o poder de decidir para sempre sobre a sorte da alma. As massas ignorantes estão sempre prontas a fazer mau uso mesmo das melhores doutrinas e das maiores verdades, que, consequentemente devem ser-lhes sonegados. Assim, um problema de fundamental importância, como a reencarnação foi posto de lado, deixando lugar a problemas sem importância, mas que encontraram ressonância nos instintos do inconsciente coletivo, pronto a interessar-se e aderir a semelhantes temas. Referimos-nos a problemas de fundo sexual, como o da virgindade da Mãe de Cristo. É que até mesmo as coisas de Deus são elaboradas na terra pelo homem. Ele as faz a seu modo, segundo os seus instintos, seu uso e consumo. Não se pode, portanto, condenar a Igreja, porque ela não pode ser diferente do elemento humano que a compõe. No caso da teoria da reencarnação,
Que interesse podia ter a Igreja de entrar em tal assunto, quando era mais fácil obter um consenso geral com a teoria da vida única que, embora absurda, permite satisfazer o humano instinto utilitário da máxima vantagem com o mínimo esforço. É mais cômodo acreditar que apenas com uma vida, que é um átimo, se asseguraria o direito a uma felicidade eterna. É verdade que com tal sistema se corre o risco de garantir um inferno eterno, mas isso faz parte do jogo em que o astuto se crê hábil, sabendo evadir-se de pena com intempestivos arrependimentos. Assim se explica como se omitiu a doutrina da reencarnação. Hoje, com a psicanálise, é fácil descobrir que ela é a íntima razão de tantos atos nossos. Dissemos que uma das razões pelas quais a Igreja fez calar a espinhosa questão da reencarnação foi a de que certas verdades não se podem dizer pelo mau uso que as massas ignorantes estão prontas a fazer, mesmo das melhores doutrinas. O ponto que ora queremos localizar, para entender a conduta da Igreja, é, justamente o mau uso da teoria da reencarnação ou do karma. A realidade da vida, escondida atrás das mais belas e santas doutrinas, é que na Terra não vigora um regime de justiça, mas de egoísmo e rivalidade. É por isso que a visão do sofrimento do próximo, em lugar de provocar um sentimento de piedade e induzir a ajudar, desperta o instinto de luta que leva a ver em que sofre um vencido e, com isso, um inimigo a menos, o que é já uma vitória, porque cada vida alheia suprimida significa maior espaço para a própria vida. Entretanto, o homem sente a vergonha desses baixos instintos que o reaproximam do animal. Por isso quer recobri-los com justificativas morais, que o autorizam a manifestá-los sem os descobrir. Então, diante daquele que sofre, comparece não o irmão que ajuda, mas o juiz que julga, dando uma explicação lógica para aquele fato pela teoria do karma, justificando aquela dor e pondo em paz sua consciência. A posição atual não é efeito de causas situadas no passado. Basta então imaginar causas que correspondem a tal efeito, de que é consequência, e o caso está resolvido. A justiça é perfeita. A lei automaticamente corrige com aqueles sofrimentos os erros passados. A culpa é de quem sofre. Chega-se a tal conclusão tirada de altos princípios, porque ela convém à lógica dos mais baixos instintos de luta pela sobrevivência, que querem que o fraco vencido seja eliminado. É instinto humano pôr-se do lado do juiz que condena e não do pecador que deve pagar. Quando se encontra o sofredor, e o mundo está repleto deles, é-lhe explicado que sua dor se deve às culpas do passado. Com este juízo de culpa dos outros, satisfaz-se o próprio senso de justiça às expensas do próximo, livres do dano que cabe inteiramente ao pecador. O mesmo não ocorre quando se invertem os papéis, a pena é nossa e o próximo é o juiz que, em nome da justiça, já que o dano pertence somente a nós, nos faz notar a lógica de nosso débito. Compreende-se então a diferença entre tornar-se juiz às custas alheias e suportar quem se faz juiz às nossas custas. A luta pela vida faz com que cada um descubra a culpa no outro a fim de poder erigir-se comodamente em juiz e superá-lo, ao passo que se escondem as nossas culpas para não sermos condenados pelo mesmo sistema e pelas mesmas razões. É esse o uso que se faz da teoria do karma. Com isso não criticamos a teoria, mas sim o mau uso que dela se pode fazer. A presença das culpas cometidas nas existências precedentes e funcionando como causa determinante dos efeitos de agora, não é matéria suscetível de observação positivamente controlável. Trata-se antes de uma suposição que, embora racional e válida como princípio geral, é muito incerta no caso particular. Conhecemos apenas uma parte do fenômeno, a fase do efeito, através da qual procuramos deduzir a fase oposta e desconhecida da causa, derivando-a por correspondência ao efeito. A culpa causa é, pois, apenas dedução nossa. Não sabemos exatamente qual é, onde, quando, e como foi cometida. Nada de seguro como base.
Ninguém pode garantir que os seus juízos correspondam a verdades. O certo é que, valendo-se de uma lógica suposição de culpa baseada na lei do karma, se pode condenar o próximo e desse modo agravar injustamente a sua pena, aproveitando-se de seus sofrimentos para acusá-lo. Uma teoria de justiça não se pode servir-nos de instrumentos para cometermos um ato de injustiça. Mas, de qualquer modo, a culpa não é, certamente, da teoria do karma. Mas o caso não está encerrado. Que novos efeitos produzirá essa intervenção de novas forças inseridas no fenômeno, funcionando como novas causas, que operam no terreno dos efeitos já em ação? Ora, quem condena sem culpa? O mundo é feito de pecadores e ninguém tem o direito de jogar a primeira pedra. Assim, o karma pode ser utilizado para lançar muitas pedras por quem não está sem pecado, piorando-se assim o próprio karma, que exigirá depois o resgate dessa culpa. Poder-se-ia, porém, objetar: quem é atingido deveria ser grato a quem condena, porque, quanto mais sofre, mais rapidamente resgata e com isso se libera. O pior é que quem condena é levado a atingir o culpado, tornando-se, por sua vez, culpado, ao passo que para o seu bem melhor seria que o condenado se insurgisse contra o juiz, impedindo-o de pecar e de criar um mau karma. Quem condena deveria ser grato ao condenado por sua revolta que o salva de tristes consequências, já que, impedido de fazer o mal, não cria um mau karma, que depois terá de pagar. Ações e reações são independentes e de todos os lados se expande o concatenamento de causas e efeitos. Eis que o complexo jogo pode produzir o errado uso da teoria da reencarnação, servindo de reforços aos argumentos daqueles que não aceitam. Estas simples observações levam-nos a olhar mais profundamente o funcionamento da lei de Deus. Podemos assim enfrentar tal problema em termos sempre mais amplos. É verdadeiro o fundamental princípio de justiça, mas em nosso baixo nível evolutivo é também verdadeira a lei da luta que recompensa o mais forte, o vencedor. Trata-se de dois princípios opostos, um, pertencente ao S, outro ao As, princípios que em nossa fase intermediária da evolução, se digladiam, disputando o campo de batalha. Vejamos então o que ocorre nesse embate. Quanto mais me sacrifico e sofro com paciência, mais me purifico e devo, por isso, ser grato a quem me fere, uma vez que, com isso ele me faz expiar as minhas culpas e pagar meus débitos à divina justiça. Devo, então, ver nele um salutar instrumento da lei que assim me educa, pelo fato de que me habitua, através da minha própria experiência, a unir a ideia de chicotada com o mal feito. Induz-me a não cometê-lo mais, porque agora que senti o peso do açoite, se é que está ligado. Por outro lado, é também verdade que, quanto mais os outros me fazem sofrer para que expie e me redima, tanto mais eles ficam devendo à lei, porque a culpa do mal praticado recai sobre aqueles que o praticaram, tornando-se estes consequentemente responsáveis, mesmo se a sabedoria de Deus os utiliza como justiceiros e instrumentos de expiação. Para quem faz o mal sempre há o que pagar. O fato de eu ter merecido o sofrimento que me inflige não apaga a culpa de quem o inflige, porque ninguém obriga a perseguir o próximo autonomeando-se executor da divina justiça. Suas razões não o isentam pelo fato de beneficiar a vítima, resultado que é independente das intenções do verdugo. Assim o mal cumpre a sua função de bem, mas de forma inconsciente, portanto sem mérito, garantindo a vantagem alheia, ao passo que o ideal do perseguidor era beneficiar-se a si próprio e prejudicar o outro. De tudo isso se conclui que a cada santo é necessária a colaboração de um diabo. Este, com a sua perdição, se sacrifica como instrumento agressor, necessária condição daquela santidade. Instrumento que funciona como resistência a vencer, prova a ser superada, a fim de que se estabeleça o triunfo do santo. Para o glorioso sacrifício de Cristo pelo bem da humanidade, era necessária a traição e a condenação de Judas,
e a maldição de Deus sobre um povo até ontem chamado de descida. Não se pode negar que estes fossem elementos necessários para a verificação do fenômeno, tanto quanto era o sublime sacrifício de Cristo. A fim de que os mártires cristãos pudessem ganhar o paraíso, essa sua beatitude deveria ser paga com a eterna pena do inferno dos seus assassinos pagãos. A fim de que possa existir a vítima sacrificada inocente.